Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 1. Obrigado, Tavinho. Deus abençoe, meu irmão. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 6, a segunda perícope, falando sobre esse início da igreja. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 6. A palavra do Senhor nos diz: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler é o registro do último encontro de Jesus com seus discípulos em forma física e material, antes dele ser elevado às alturas. Era o último momento dele. Jesus já sabia disso no começo do texto, no versículo 6, que relata que eles estavam reunidos, mas os discípulos não sabiam disso. Jesus já sabia que essa seria a última vez que eles se encontrariam física e materialmente, mas os discípulos não sabiam. E os discípulos então fazem uma pergunta que revela o coração deles. E eu fico num exercício de imaginação pensando: se você tivesse a oportunidade de física e materialmente se encontrar com Jesus e fazer a Ele uma única pergunta, e você sabe que Ele responderia de imediato. Muitas vezes fazemos perguntas, mas não é o tempo nosso, mas o tempo de Deus, em que Ele responde para a gente da forma dele, mas você vai ter essa oportunidade. Que pergunta você faria a Ele? O que você colocaria para Jesus? Que questionamento, que dúvida você apresentaria para Ele? E num exercício imaginativo sem muita dificuldade, a gente pode perceber com facilidade que aquilo que a gente perguntaria para Ele é aquilo que angustia o nosso coração, aquilo que está no topo das prioridades, dos assuntos e dos temas que são caros, preciosos e que trazem desconforto para a gente. Quem sabe perguntaríamos: por que perdi esse parente tão cedo? Por que estou passando por esse sofrimento? Por que essa situação em que me encontro, apesar de ser fiel? Por que a minha alma não consegue descansar? E são muitas as possibilidades de perguntas. Certo é que essa pergunta revelaria o que está na nossa alma, tal qual os discípulos fizeram. Diz a palavra de Deus no versículo 6 que eles estavam reunidos com Jesus ali. O texto diz que eles estavam reunidos, Jesus os reuniu. Desde Marcos capítulo 3, ali no versículo 13, quando diz que Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que Ele quis
Foi Jesus quem reuniu aqueles discípulos, e Ele nos reúne porque há a bênção especial de Deus quando o povo dele está reunido, e Jesus reúne ali discípulos que ainda estavam aprendendo a respeito dele, a respeito do reino dos céus, que tinham vivido 3 anos com Jesus, visto os seus milagres, curas, ensinamentos, mas que ainda pareciam ter um coração duro, igual ao meu e o seu coração, muitas vezes parece. Duro, tardio em aprender. Aqueles discípulos, então, chegam para Jesus e fazem a pergunta que era importante para eles. Jesus, será que é este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus, a nossa visão, em outras palavras, eles estavam dizendo, e a nossa preocupação ainda é com esse reino material, com as coisas passageiras, transitórias, e ainda que fosse um reino, alguma coisa que pode ser cheio de glória humana, é passageiro. Mas essa era a preocupação deles, que muitas vezes é a minha e a sua preocupação, porque aquilo que a gente planejou não aconteceu de acordo com aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Aquilo que a gente intentou, aquilo que a gente achava que deveria acontecer da forma como a gente gostaria, pensando que nós fôssemos o dono da nossa vida, a gente se frustra, fala, Jesus, por que não acontece do jeito que eu quero? Por que essa situação na minha vida não está do jeito que eu que sei qual é o melhor? Os discípulos dizem, Jesus, o Senhor pregou tantas essas coisas, mas fala logo para a gente, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? A gente está preocupado, a gente quer ver quando é que o Senhor vai levantar a espada, e agora que o Senhor está com esse corpo glorificado, agora sim o Senhor vai vencer o Império Romano e estabelecer um reino, e o Senhor vai ser o rei, e nós vamos ser a sua corte, e agora sim, está dando certo, está de acordo com os meus planos. E nós olhamos para esse versículo e vemos que na igreja não encontraremos a comunidade perfeita. No livro de Atos, não encontraremos a comunidade perfeita. Não olhe para a igreja registrada, relatada em Atos, procurando uma comunidade ideal. Você não vai encontrar na igreja. Mas olhe para a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Essa comunidade que é o nosso exemplo. E fala assim, nós precisamos ser como Ele. Como esse Deus que é 3 em uma só pessoa. E o Senhor aponta para a gente essa comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e essa figura do Espírito Santo que durante todo o livro de Atos e todas as páginas vai se apresentando e vai dirigindo e vai dando força. E esse Espírito Santo que vai batizá-los e queimar tudo que é palha, e que vai mudar a visão de mundo daqueles discípulos e de toda a igreja, de todos aqueles que são salvos pelo Senhor. São esses que têm a visão de mundo modificada, que valorizam outras coisas, que investem os seus recursos, seu tempo, sua energia, seu dinheiro, não naquilo que é passageiro, transitório. As suas emoções não se apegam nas coisas desse tempo, mas a nossa preocupação é com aquilo que é eterno, aquilo que é invisível, aquilo que as nossas mãos não podem tocar, os nossos olhos não podem ver, mas é o mover do Espírito Santo em nossas vidas. Esse texto mostra para a gente os princípios da igreja. Falamos sobre isso na semana passada e hoje é a segunda parte desse sermão, dessa mensagem que aponta para os princípios da igreja. E a igreja é o grupo desses imperfeitos, que tinha uma visão completamente voltada para as coisas
deste mundo, e ainda que tivessem alguma noção da transcendência, do reino espiritual, eram ainda baseados naquilo que nós compreendemos, e não naquilo que a palavra de Deus revela. Sobre os princípios da igreja, o que nós precisamos lembrar. Em primeiro lugar, versículo 7, nos diz, Jesus responde àqueles discípulos, dizendo: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. O primeiro princípio que a igreja precisa compreender, em que a igreja é formada, é o DNA dela, é o começo dela, é que o tempo e a oportunidade, o Cronos e o Kairos de Deus, eles pertencem única e exclusivamente a Deus. É Deus e somente Deus quem tem autoridade para fixar e determinar quando as coisas vão acontecer. Isso nos humilha e muitas vezes nos angustia, porque nós queremos acelerar os processos. Os discípulos perguntam: Senhor, será esse o tempo? O cronos é a palavra utilizada, o tempo cronológico, em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. E Jesus fala: não compete a vocês saber, nem de tempo cronológico, nem de Kairos, nem do tempo da oportunidade, que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Quem tem autoridade para dizer quando as coisas vão ou não vão acontecer, não são vocês. Esse é o princípio da igreja, uma igreja que anda humilhada, quebrantada, reconhecendo que não é o Senhor da própria vida, não é o dono do próprio destino. É uma igreja que proclama na contramão do mundo: nós não somos donos de nós mesmos. O mundo diz: nós temos a verdade, a minha verdade, a sua verdade. Eu é que faço acontecer, é por causa da minha força, do meu esforço, é que a coisa acontece. Mas Deus está falando para mim e para você: a Deus pertence o tempo e oportunidade. No versículo anterior, do texto anterior, Jesus havia falado para eles: esperem, esperem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. E esperar dói. Ninguém gosta de esperar. Porque quando a gente espera, a gente reconhece que tem alguma coisa que está fugindo ao nosso controle. Quando a gente tem que esperar, a gente reconhece que a gente não é o dono. E quando a gente lembra o que está registrado no versículo 7, que Deus é quem tem o controle, é que governa, é que tem o domínio sobre todas as coisas, nós nos lembramos que nós não temos. Porque nós já sabemos disso na nossa mente, mas o nosso coração é duro para aprender. Romanos 11, 34 diz: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Quem é que pode dar conselho para Deus e dizer: Deus, o Senhor está fazendo está errado. O Senhor está atrasado, Deus. O Senhor chegou tarde. Agora já era. Deus, o Senhor está demorando demais. Eu não vou aguentar. Deus, foi rápido demais. Quem pode dar conselho para Deus? Gálatas 4, versículo 4 diz que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Talvez o povo judeu tinha aquele sofrimento de esperar o Messias. 400 anos de um silêncio profético entre Malaquias e Mateus. E ali, esperando tanto tempo, a palavra nos revela em Gálatas que Deus trouxe o Messias na plenitude, no tempo maduro, no tempo determinado por Deus para que a coisa acontecesse. E nós angustiamos a nossa alma, porque nós queremos que as coisas aconteçam
no meu e no seu tempo, mas esse não é o princípio da igreja. Eu ouvi algumas vezes as pessoas falando, demorou muito, os processos na igreja da Barra. Não, demorou o tempo que Deus determinou e vai continuar demorando o tempo que Deus quer. E eu preciso descansar nessa certeza. A situação vai ser modificada por Deus, resolvida, curada ou não, no tempo que Deus quiser. Isso nos humilha. E a igreja precisa viver com o coração quebrantado. Não tem espaço para soberbo nem para orgulhoso. Não dá para ser crente, cristão de verdade, e achar que você é o dono da sua vida. Não dá. Esse é o princípio básico, fundamental da igreja. Não dá para dar desculpas justificativas. Tentar colocar a culpa nos outros por causa do seu pecado, da sua falha. Eu preciso confessar diante de Deus a minha ansiedade. Porque eu quero que o tempo seja acelerado, porque eu estou ansioso pelo futuro. E essa é a definição da ansiedade, excesso de futuro. Deus, quando chegar lá, é que eu vou descansar. Não, Deus, eu vou descansar no Senhor. Não é numa situação resolvida, definida. Tampouco eu posso ficar deprimido por causa do passado, excesso de passado, que me leva à depressão. E dizer, Deus, aquele tempo que aconteceu aquilo e que ainda me marca. Senhor, me ajuda a largar aquilo e descansar na certeza que o Senhor cuida de mim. Se aconteceu de uma forma que eu acho que foi ruim para mim, me ajuda a descansar e confiar na cura e no agir do Senhor. O Senhor estava no controle, permanece no controle, sempre estará no controle. Não compete, não cabe a nós saber tempos ou épocas que o Senhor fixou, determinou, pela própria autoridade dele. A nós só cabe dizer, como disse o salmista no Salmo 42, por que você está abatido, a minha alma? Por que isso mexe tanto com você? Por que a palavra daquela pessoa incomoda tanto você? A presença dela te traz tanto desconforto? E o salmista fala, por que você se perturba dentro de mim? Espere. Ele está dizendo, é o tempo de Deus. Espere em Deus, pois ainda eu louvarei, meu auxílio e Deus meu. E a espera e o tempo parecem ser temas recorrentes no livro dos Salmos. Porque é o livro em que o autor ele fala sobre a angústia do coração dele e conversa com a própria alma. Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. E Jesus, então, nos evangelhos de Mateus, ele diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais ansioso que esteja, por mais angustiado que esteja, pode acrescentar uma hora, pode fazer com que a sua vida seja diferente? Descanse em Deus. Olhe para as aves do céu, confiadas no sustento diário do Senhor. As flores do campo, vestidas com roupas maravilhosas, porque o nosso Deus tem suprido as nossas necessidades. Não nos compete a saber coisas desse mundo material. Parem de olhar para quando o reino será restaurado, para quando as coisas vão acontecer do jeito que você quer, no tempo que você quer. Mas nós, quebrantados diante de Deus, dizemos, Senhor, eu entendo, eu sei explicar, eu sei até pregar sobre isso, eu trago as bases bíblicas, mas eu não consigo, Deus. Aleluia. A palavra de Deus segue dizendo, versículo 8,
Mas, apesar disso, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E o segundo princípio da palavra de Deus para a igreja é: o Espírito Santo é que nos dá poder para vivermos aquilo que nós dizemos crer na prática, nos transformar em testemunhas. E aleluia, por causa disso nós temos esperança de sairmos da teoria, da compreensão puramente racional, para a prática, para a compreensão na nossa alma e no nosso coração. O Senhor Jesus diz: vocês vão receber poder. A tradução Almeida, revista e corrigida, diz: vocês receberão virtude. A palavra poder aqui aponta para capacitação, para habilidade que vocês mesmos não têm por vocês mesmos. É uma capacidade, uma competência de ordem espiritual e não natural. Vocês têm ferramentas. Vocês correm atrás, vocês pensam, vocês conversam, vocês raciocinam, vocês avaliam, vocês categorizam. Vocês tentam encontrar as causas das coisas, a motivação dos traumas, as circunstâncias, a sociedade, a cultura. Mas nenhuma dessas coisas é suficiente para mudar o coração, senão no máximo para apontar a origem da queda, do erro, do sofrimento. Mas vocês receberão poder, é o que diz o Senhor Jesus àqueles discípulos. Vocês não estão entendendo ainda, vocês perguntam a respeito do reino, das coisas materiais, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, o Consolador, o Exortador, aquele que aparece muitíssimas vezes no livro de Atos, dizendo: nós temos coisas para fazer na vida da igreja. A igreja começa debaixo do poder do Espírito Santo, e você só faz parte da igreja de verdade se o Espírito Santo te trouxe, converteu o seu coração, regenerou você. Nós podemos levantar as mãos e dizer: não, eu aceito, eu entrego, é isso mesmo que eu quero para a minha vida, eu já compreendi. Mas se o Espírito Santo não fizer a mudança, vai ser da boca para fora, e às vezes a gente vai estar enganando a gente mesmo, achando que eu já estou salvo e eu não preciso fazer mais nada, porque eu já estou salvo e eu continuo vivendo do mesmo jeito. Não! A gente só pode dizer que eu fui salvo se eu fui impactado pelo Espírito Santo, e a minha visão de mundo deixou de ser uma visão que dá mais valor para o mundo material e considera em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E nós continuamos a pregar a palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir, e pedimos: Deus, no teu tempo, alcança esses corações, derrama o teu Espírito Santo no coração, na mente daqueles que ainda estão dormindo e espiritualmente mortos. E se há áreas da nossa vida em que nós ainda estamos adormecidos, Deus, acorda e traz vida em nome de Jesus. Só com o poder do Espírito Santo a gente pode sair da nossa intenção e viver na prática. Jesus segue dizendo no versículo 8: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e segue dizendo: e vocês serão minhas testemunhas. A palavra testemunha aqui é a palavra mártir. Vocês serão mártires. Vocês morrerão por aquilo que vocês dizem crer. O Novo Testamento traz duas palavras no original que são traduzidas como testemunhar. Uma delas é querigma. É a pregação do Evangelho de forma verbal, em que você explica o Evangelho com as suas palavras, e essa é necessária
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e ele precisa ser compreendido intelectualmente, ele precisa ser explicado, a gente precisa entender, porque é um Deus que se revelou e que registrou, e é um Deus que estabeleceu uma lógica para que as coisas acontecessem. E essa é a palavra testemunho, que no original é querigma, a pregação e a proclamação verbal, oral da palavra de Deus, a explicação consciente da palavra de Deus. Mas outra palavra é essa palavra de testemunho aqui, quando ele diz, vocês serão minhas testemunhas. E a palavra é, vocês serão meus mártires. E essa é uma palavra para aqueles discípulos ali, mas não apenas para eles, mas para todos nós. Que de tal forma fomos alcançados e transformados pelo poder do Espírito Santo, que falamos, nós cremos nisso, mais do que a nossa própria vida. Isso tem mais valor para mim do que tudo que eu tenho e de tudo que eu sou. Mas ninguém pode falar isso, ninguém é capaz de falar isso se não for pelo poder do Espírito Santo. Mas infelizmente, com poucas coisas, suaves e leves desconfortos, atrasos, cancelamentos de plano, frustrações, a gente parece já negar a nossa fé, e não há uma vida de alguém que lida com o sofrimento. O sofrimento, ele não é uma alternativa, uma coisa que talvez você vai encontrar ou não, faz parte da vida cristã. Vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão viver diante dos sofrimentos, diante das lutas, das dificuldades, das traições, e vocês vão manter a fé por causa do poder do Espírito Santo. Não porque vocês são bravos, são fortes, não, vocês são fracos, mas o Espírito Santo dá força para vocês. O Espírito Santo dá força para vocês. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Jesus diz, através da boca do apóstolo Paulo, todos os que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Ele não diz alguns, poucos, muitos, mas ele diz todos. Se é uma vida de piedade, de seriedade diante de Deus, todos os que quiserem viver piedosamente serão perseguidos, passarão por sofrimentos, passarão por angústias, não evitarão os confrontos, não abrirão mão da sua fé, não negociarão aquilo que vocês consideram mais valioso, a sua fé. Mas vocês só vão fazer isso no poder do Espírito Santo. Já no primeiro sermão de Jesus, registrado ali em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, nós lemos Jesus falando, felizes, bem-aventurados os que choram, os que têm fome, os que têm sede, os que são perseguidos. E como podem ser felizes se o Espírito Santo não tiver alcançado a mente e o coração para entender que o sofrimento faz parte da providência, da visitação de Deus nas nossas vidas, e no propósito e na intenção? Não é porque Deus esqueceu da gente, é justamente porque Ele está lembrando da gente, é que Ele permite e promove sofrimentos na nossa vida, porque Ele não se incomoda de pegar a ovelha que se desgarra, ir atrás dela, e se necessário for, lhe quebrar a perna e trazer de volta. Ele prefere uma ovelha de perna quebrada perto dele, do que inteiro, e nas mãos de Satanás. Vocês serão minhas testemunhas, lidarão com sofrimento, com angústias, mas vocês serão, é o que a palavra de Deus está dizendo. Não diz que é fácil, não diz que é tranquilo, mas diz que vai acontecer e vai ser vivido no poder do Espírito Santo. E conforme oramos no momento de contrição, esse novo momento da igreja é um momento que Deus nos amassa, nos quebranta e trabalha na vida de cada um de nós, na minha vida.
Mas ele diz, vocês vão ser minhas testemunhas, e nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que o Senhor fala, vocês vão ser minhas testemunhas, e ele completa a ideia dizendo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor Jesus nos diz, vocês vão ser minhas testemunhas no lugar em que vocês já estão acostumados. Já conhecem Jerusalém? Sabe onde fica cada comércio, cada esquina, cada rua, cada pessoa que você gosta, que você não gosta e evita? Sabe como as coisas funcionam? Sabe como as pessoas se comportam aqui, as rotinas, o cotidiano? Você conhece isso? Você vai ser minha testemunha nesse lugar de conforto. Mas vocês também serão minhas testemunhas em Judéia e Samaria. E a partir do capítulo 8 de Atos, nós vemos a igreja avançando para Judéia e Samaria. E Judéia e Samaria, especialmente Samaria, representa esse lugar daqueles que nós queremos evitar. Não, pregar para os samaritanos. Eles não são dignos de ouvir a tua palavra, de receber a tua bênção. É como Jonas, no livro de Jonas, que é enviado para os ninivitas, um povo idólatra, e Deus fala, vai lá e prega para eles. Não, para os ninivitas eu não prego. E pega um navio e vai na direção oposta. E Deus fala, Jonas, você vai pregar em Nínive. Discípulos, vocês vão pregar e ser minhas testemunhas em Judéia e Samaria. E nesse movimento de sermos testemunhas e dessa vida de martírio, Deus me leva e te leva para lugares desconfortáveis, para relacionamentos que tiram você da zona de conforto, que te incomodam, que vão desafiar o seu jeito, aquilo que você dá desculpa dizendo, mas o meu jeito é assim. Deus nos leva para esses lugares, porque Ele ama a gente, e na promoção desse desconforto, Ele derrama graça, para que a gente olhe para Ele e fala, Senhor, eu não consigo mesmo, mas que bom que o Senhor que me trouxe aqui, é o que me sustenta. E Ele diz, vocês serão também minhas testemunhas, até os confins da terra. Se Ele diz para a gente, vocês vão ser minhas testemunhas nesse lugar indeterminado, não é nem Jerusalém, nem Judéia e Samaria, mas é além, a partir do capítulo 13 de Atos a gente vai ver isso, os discípulos sendo enviados até os confins da terra. O Senhor está dizendo, igreja, o princípio que move a igreja é nós não sabemos do tempo, tampouco sabemos do espaço. Para onde? Eu pergunto, por que uma igreja plantada no Itaiangá tem o nome de Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca? Quando a gente pensa em Barra da Tijuca, a gente tem na nossa cabeça a praia, mas Deus colocou a gente nesse lugar. Foi Deus quem trouxe, porque é Ele quem conduz e leva a gente para situações que a gente jamais sonhou. E quem sabe Deus há de enviar daqui gente para os confins da terra. Quem sabe nessa hora você fez uma oração dizendo, Deus, eu não, jamais. Mas o princípio da igreja, aquilo que determina o que é a igreja, é uma igreja que é missionária, que é impulsionada por Deus para onde Ele quer levar. Missões e a visão missionária não é um apêndice, um pedaço, um setor da igreja. Ou a igreja é missionária, ou a igreja não é igreja. Ela pode ser um clube de teologia, uma academia de doutrinas, um lugar em que as pessoas se encontram, fazem boas obras e ajudam os necessitados.
Mas a igreja, ela é essencialmente missionária. Se ela não se envolve com missões, com a proclamação, com o plantio de igrejas, ela está falhando na sua essência. Ela não está sendo aquilo que ela foi criada para ser. Assim, o Senhor disse, o Espírito Santo será derramado e vocês serão minhas testemunhas. E não pense, nossa igreja tem um ministério de missões. Eu dou oferta para missionário, eu lavo as minhas mãos. Não. Precisa pulsar no nosso coração. Precisa haver disposição dia após dia. Deus, está aqui o meu dinheiro, mas está aqui o meu coração também. A minha vida, a minha família, a minha carreira. E tudo eu coloco nas tuas mãos para o Senhor me levar, se o Senhor quiser, até os confins da terra, porque o lugar mais seguro desse mundo é o centro da vontade de Deus. E se Ele te levar para lá, você estará no melhor lugar que você pode estar nesse planeta. Seja numa cidade, seja numa floresta, seja do outro lado do mundo. Essa é a essência da igreja, movida pelo poder do Espírito Santo. E enquanto nós caminhamos nessa dinâmica missionária, nessa consciência do sofrimento, do martírio, mas também da capacitação do Senhor, nós nos lembramos que nós estamos nesse processo. Ainda uma igreja imperfeita. E enquanto nesse tempo nós vivermos, seremos essa igreja imperfeita que vai sendo reformada, sempre se reformando e sendo aperfeiçoada pelo Senhor. Até que, versículo 10. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Terceiro princípio apontado na palavra de Deus a respeito da essência da igreja é que a igreja tem consciência e diária e santa expectativa de que Jesus voltará. Essa não é uma possibilidade de talvez, quem sabe, mas essa é uma certeza, Ele voltará. Os discípulos ficaram olhando para os céus e uma nuvem encobriu Jesus e Ele é elevado às alturas. E eles permanecem olhando para o céu, a ponto do próprio Deus precisar enviar novamente anjos para eles. A impressão que dá é que são os mesmos anjos que estavam ali no sepulcro, que ao verem o sepulcro vazio, ficam ali estatelados, estupefatos. E agora, o túmulo está vazio e 2 anjos vêm ali e falam: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. E de igual forma, por que vocês estão olhando para os céus? Estupefatos, não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. E a palavra de Deus diz que aqueles homens vestidos de branco, aqueles homens chegaram ali e falaram: por que vocês estão olhando? Do mesmo jeito que Jesus subiu em grande glória, foi elevado às alturas, Ele voltará em glória. Isso precisa estar na nossa mente, no nosso coração. Isso nos dá a dimensão de que nós vivemos nesse momento entre os já salvos, mas ainda não completamente glorificados, mas estamos nesse processo de santificação. Mas é certo que o nosso sofrimento, o nosso martírio, a nossa angústia nesse mundo terá um fim. Acabará, mas não é nesse mundo. Nesse mundo lidaremos com essas coisas no poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus diz ali no relato de Mateus, capítulo 28, versículo 20: eis que estou com vocês, o Senhor Jesus diz, todos os dias até o fim dos tempos. O Espírito Santo estaria com eles até a consumação, quando Ele voltará, onde não haverá mais lágrimas,
mais pecado, mais dor, mais angústia, mais sofrimento. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, muito excelente, acima de toda a comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, na medida em que nosso olhar não está fixado, se o reino será restaurado, em que tempo esse reino será restaurado, mas quando nós dirigimos o nosso olhar para as coisas espirituais. Os tempos não são fáceis. Os últimos dias são esses dias em que virão enganos. Mateus capítulo 24, versículo 3, os discípulos perguntam para Jesus sobre a vinda dele. Eles dizem: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do final dos tempos. Jesus diz: tenha cuidado, que ninguém engane vocês. Vão vir muitos dizendo: eu sou Cristo, a solução é essa. Não tem sofrimento, pare de sofrer. Muita gente vai tentar enganar. Mas ele diz: naqueles tempos, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Fomes, terremotos em vários lugares. Mas isso são só os princípios das dores, como a mulher que começa o trabalho de parto. E diz: vocês serão entregues para serem maltratados e eles o matarão. Uma palavra para isso? Mártir. Vocês serão martirizados, serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, por causa dos motivos mais banais. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, por parecer que não há esperança, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aquele que o Espírito Santo mantiver firme até o fim, esse será salvo. Aquele que passar pelo martírio, pelo sofrimento, e que não desistir, não por causa da própria força dele, esse será salvo. Mas as dores terminarão. O sofrimento passará. O último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, no capítulo 21, último capítulo, os últimos textos ali dizem, na visão de João na ilha de Patmos: eu vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz que vinha do trono: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, será um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, será o Deus dele. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A igreja que olha e aguarda ansiosa e diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é a igreja que tem esperança no novo céu e na nova terra. E que sabe que enquanto estivermos desse mundo, Deus nos dará graça para a gente continuar aguentando, resistindo. Mas a nossa história não termina aqui. Nosso Salvador voltará para nos buscar. Mas enquanto não volta, nos dá graça para a gente permanecer firmes para a glória dele.